Olá, viva, bem-vindos. Mais um Eu é Mais Bolas. Este é o primeiro do ano de 2025, portanto, bom ano para todos. E vamos começar, não demoramos mais tempo, até porque o ano é comprido, vai haver muita coisa para falar e não podemos perder tempo. Começamos hoje pela Adriana. Um tema curioso, o tema que a Adriana escolheu para hoje, porque tem a ver com um Big Brother lá em Valença. Parece que as Aparentemente. pessoas no sítio não querem câmaras a vigiá-las. É assim, não é, Adriana? Eu não sei se querem ou não querem. Na Assembleia Municipal, na última, falou-se deste tema da videovigilância. Aparentemente já há um circuito de videovigilância montado dentro das muralhas da Fortaleza e, segundo o PSD e o Movimento Fortalecer Valença, a percepção de insegurança e criminalidade tem aumentado. E então a ideia deles é passar a videovigilância, ou a questão deles era a tentativa de passar a videovigilância, tirá-la não só da Fortaleza, mas espalhá-la pelo resto da cidade. E isto parece assim um bocadinho aquilo que já acontece em outros sítios, em outras zonas do país, em que vivemos percepções de segurança e de insegurança e de criminalidade, em vez de nos cingirmos ao facto que é a criminalidade não aumentou, dito pelo próprio Presidente da Câmara, que lhe foi dito pela GNR, aqui falando de Valência em específico, a criminalidade em Valência não tem aumentado. O crime mais cometido, segundo dados da Pordata, é o crime contra património. Segundo dados da Pordata, também não tem aumentado a criminalidade no nosso concelho. Portanto, eu acho que em vez de nos levarmos pela ideia de percepções, se existe esta percepção na população, o que eu acho que o executivo e mesmo a oposição têm que fazer é combater esta percepção e não é combater com mais videovigilância ou com mais polícia por todo lado, porque eu acho que isso só vai aumentar a insegurança das pessoas. Eu se passo por um sítio onde está a haver uma ação, por exemplo, como vimos no Martim Moniz, eu não me vou sentir mais segura, eu vou achar que ali há algum problema. Portanto, a videovigilância e estas ações policiais, eu acho que só aumentam a detecção de criminalidade. Eu acho que se combate isso com factos, com informação fidedigna, e a informação fidedigna é esta. A criminalidade em Valência não tem aumentado, segundo a GNR, a criminalidade no nosso país não tem aumentado. Somos um país seguro, e já que estamos a falar, já que eu estou a falar em dados, gostava também de referir que o crime mais cometido no nosso distrito um dos crimes mais cometidos no nosso distrito é a violência doméstica. Eu gostava mais que os partidos e os eleitos municipais e nas assembleias municipais falassem em como combater esse tipo de crime, que medidas pode os executivos municipais e cada município implementar para combater a violência doméstica, por exemplo, e não em crimes que efetivamente nós sabemos que acontecem e que estão no topo do nosso distrito, e não em percepções de criminalidade. Ah, e mesmo assumindo que existiria algum tipo hipotético de aumento de criminalidade, a videovigilância não ia resolver. Eu estive a ler alguns estudos internacionais que analisam várias campanhas de videovigilância e de vários tipos de combate à criminalidade, e o que eles dizem é que a videovigilância por si só não faz nada, o que faz é mudar o problema de sítio. Portanto, na zona onde há a câmara de vigilância, ali deixa de haver criminalidade ou reduz-se, mas transfere para as zonas circundantes. Muitas das estatísticas apresentadas na comunicação social para as campanhas de videovigilância, em que dizem que nesta zona foram instaladas não sei quantas câmaras de videovigilância e a criminalidade reduziu. Esquecem-se de ver as zonas à volta e circundantes onde já não onde já não existe videovigilância, o que é que acontece nessas zonas? Provavelmente a criminalidade aí aumentou. Por exemplo, comparando videovigilância, outro estudo compara a videovigilância ao aumento da iluminação nas ruas. O aumento da iluminação nas ruas é muito mais eficaz na redução da criminalidade. O policiamento de proximidade. Portanto, há uma série de estudos que podem ser consultados em que mostram que a videovigilância por si só não resolve o problema. E isto, repito, assumindo que a criminalidade tinha aumentado, o que não é o caso. E por fim, chocou-me bastante a intervenção de uma eleita municipal do PSD, em que, e cito, é que disse, e cito,
Você vai ao banco, está vigiado, passa na A3, está vigiado, sabem pelo seu telemóvel onde está, queremos liberdade como na Idade Média, hoje não há e temos de nos habituar a isso. Pois eu digo que não nos temos que habituar. Nós não temos que estar constantemente vigiados. Eu, como cidadã, não quero estar a ser vigiada constantemente. Nós temos é que criar políticas para que nós tenhamos direito à privacidade e à liberdade. Esses direitos não podem ser totalmente abolidos e eu não acho que nos temos que habituar. Acho que é uma má política a teoria do habituem. E, por fim, também me ficou bastante a posição do PS, sendo que o próprio Presidente da Câmara refere que a GNR o informou que não há aumento da criminalidade, não ter tido uma posição mais firme sobre este assunto, que cabe ao Executivo, em último lugar, informar os cidadãos e promover a literacia neste assunto. Muito bem. Em relação à violência doméstica, por exemplo, não é preciso nenhuma percepção. É um facto, desde sempre e continua a aumentar e continuamos sem ver grandes resultados no seu combate. E tu, Miguel, o que é que achas disto? Ainda por cima, o teu partido foi citado. Sim, Tem andado com muitas percepções. certo. Eu acho que a questão da percepção também é importante. Obviamente que é mais importante os factos e os dados estatísticos que indicam que a criminalidade não aumentou. De todo modo, acho que não tendo aumentado também não quer dizer necessariamente que não possa aumentar e, portanto, acho que toda a medida que é preventiva é bem-vinda. De qualquer forma, acho que esta questão em particular da videovigilância tem três leituras distintas. A primeira, se calhar, uma ótica mais deontológica, traduzindo para português, há coisas que são erradas por elas próprias, e acho que a questão da vigilância permanente é uma coisa que é característica de regimes autoritários e de regimes que restringem as liberdades individuais. E, portanto, eu também acho que vigilância permanente é uma coisa do outro mundo e faz lembrar um bocadinho aquilo que George Orwell designava já no século XX do Estado orwelliano, que há esta vigilância opressiva e, portanto, também não me revejo nesse tipo de políticas ou de medidas. A segunda leitura é uma leitura mais consequencialista ou utilitarista, que até se alinha um bocadinho mais com a posição da deputada do PSD, que é, ou que traduzindo para português, significa que a medida é boa, ou má com base naquilo que é a sua consequência. E a realidade é, eu acredito, a Adriana referiu que existem estudos que indicam outras medidas mais eficazes para a dissuasão da criminalidade. De qualquer forma, eu acredito que a presença de sistemas de videovigilância pode ser efetivamente dissuasor da criminalidade. De qualquer forma, também não acredito que nenhum dos extremos esteja correto, ou seja, não acredito que a presença de sistemas de videovigilância em todo o lado seja benéfico, porque acho que acredito, ou melhor, acredito que é errado por princípio, na visão deontológica, mas acredito que possa ter uma consequência prática positiva. E neste aspecto, acho mais favorável uma terceira leitura, que é a leitura pragmática. E aqui diria que se calhar o melhor, ou eu propunha, que se instalasse sistemas de videovigilância, sim, em zonas muito específicas, zonas que são sinalizadas como de grande criminalidade, ou onde existe a ocorrência de criminalidade, ou zonas onde existe riqueza patrimonial pública que justifica a presença desses sistemas de videovigilância. Mas, obviamente, muito controlado, muito restrito e com especificações muito próprias. Não pode ser indiscriminadamente, porque lá está, como a Adriana referiu, também não me sinto confortável em estar a ser permanentemente vigiado. Mas mesmo Zé, nisso, de instalar nas zonas de maior criminalidade, iria estar a transferir o problema de sítio, porque o que mostram os estudos é quando vais analisar as zonas à volta de onde foram postas as câmaras de videovigilância, é que a criminalidade aumentou na vizinhança. Sim, Foi neste transferida. caso, neste caso será um foco nas zonas onde existe
uma maior propensão, ou existem lojas que são propícias a isso, ou existe mesmo riqueza patrimonial pública, como eu referi, que justifica a presença desses sistemas de videovigilância, mas obviamente muito controlados, porque eu acredito que esta definição de Estado orwelliano é mesmo uma aberração e obviamente que não é o intuito nem é aquilo que desejamos para a nossa sociedade. Zé, qual é a tua percepção? Eu imagino que se nós os quatro estivéssemos a conversar sobre este assunto há 100 anos, Adriano, nesta altura, estaria a dizer porque a iluminação pública vai afastar a bandidagem para as zonas onde está escuro. De certa forma, é o avanço tecnológico. Há 100 anos foi a luz pública. Hoje em dia, o equivalente são as câmaras. Naturalmente, que há questões de proteção de dados e tudo mais a É um ser bocado tido diferente em um conta. candeeiro ou uma câmara. É, mas imagina o seguinte: há 100 anos não havia as persianas nem as portadas que existem hoje em dia, e ao tu teres a iluminação pública, se calhar já se vê para dentro de casa. Tu, obviamente, a ser um bocado Exato, um bocadinho extremista. Pronto, mas fechada eu essa não estou com comparação. isso a querer dizer que assino por baixo todo o sistema de vigilância. Acredito e tenho efeitos práticos que sei que funciona, que é dissuasor e que, se for devidamente bem instalado e se houver uma política correta de instalação deste tipo de câmaras, os crimes, como no caso de Valença, acho que esta situação se deve ao caso das ourivsarias. Não tenho a certeza, mas acredito que tenha sido por causa desses casos que isto veio à discussão. Com a vigilância, as coisas acabam por, videovigilância, as coisas acabam por ser é dissuasor, quer se queira dizer que não, não se pode contrariar, é dissuador. Tem é que saber o que é que se está a gravar, quanto tempo é que as coisas são gravadas, para onde é que as câmaras estão viradas. Esse tipo de coisas é que têm de ser devidamente reguladas. Agora, há muitos anos, um amigo meu trabalhou numa loja de roupa. E eu olhei por cima dele e vi um cartaz que dizia: Sorria está a ser filmado. E eu disse: onde é que está a câmera? Ele disse: nada. Isto é o sistema de vigilância mais barato do mundo. Basta pôr um papel a dizer que está a ser filmado e as pessoas já se inibem de furtar. Por isso, pá, pode não ser a coisa mais agradável, não é? Mas é dissuasor bastante. Muito bem. Vamos mudar de assunto. Então, este daria pano para mangas. Depois da questão da videovigilância, vamos a um Portugal inspirador. Portugal inspirador é uma distinção que pretende premiar empresas com projetos inovadores. E uma das empresas limianas foi ultimamente distinguida com este prémio. Miguel, é o teu tema. Exatamente. Eu escolhi o tema da segunda edição do Prémio Portugal Inspirador, na qual foi distinguida uma empresa limiana, a Safe Life, na categoria Indústria no nível de grande empresa, o que acaba, obviamente, por ser sempre um enorme orgulho para a região do Alto Minho. E como tu referiste, Zé, o Prémio Portugal Inspirador é um prémio simbólico para todos os efeitos, que tem o intuito de reconhecer empresas, personalidades e até mesmo organizações que se tenham destacado no tecido empresarial português, seja pelo seu impacto socioeconómico, ou seja, a criação de emprego, por exemplo, ou até mesmo pela inovação ou pelas práticas empresariais. E de forma sucinta, este prémio reflete casos de sucesso empresarial e também de gestão de talento, que é muito importante e acaba por ser uma das grandes tendências do século, e celebra também a capacidade de inovação das empresas e a liderança das empresas portuguesas. E este concurso foi e é promovido pelo Santander e pelo grupo Média Livre, ou seja, o Jornal Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV, e tem como parceiros instituições de referência, por exemplo, a empresa Informa DIB, que trabalha na área da consultoria empresarial, e também a Accenture, que é uma empresa muito grande na área da programação e da tecnologia, faz consultoria a esse nível para empresas, e também a Nova School of Business and Economics. E estes parceiros atuam aqui um bocadinho quase como eh, mentores, eu diria, ou de certa forma prestam suporte à análise das empresas que são depois distinguidas nas diferentes categorias, e eles designam a estes parceiros os Knowledge Partners. E como eu referi, este prémio tem várias categorias, que são, de
de forma genérica, considerados os eixos, eu diria, principais do progresso social e económico. E por um lado temos as categorias que não são candidatáveis, ou seja, estas distinções são atribuídas com base na análise do desempenho das empresas, e aqui acredito que há um grande papel por parte dos knowledge partners. E nestas categorias temos a agricultura, o turismo, a indústria, a tecnologia e também a internacionalização, que é um dos grandes vetores, eu diria, da estratégia de especialização regional e também a nível nacional. E por outro lado, temos a categoria da sustentabilidade, que é uma categoria que está aberta a candidaturas por parte de startups e também de scale-ups, com 5 anos de existência, se não estou em erro, e serve basicamente para premiar os projetos que demonstram ter um grande compromisso com a sustentabilidade. Depois, em cada categoria existem também vários níveis. A grande empresa, no caso da, da, da LifeSave, e também PMEs, pequenas e médias empresas, e a personalidade do ano. E como eu referi, a Safe Life é uma empresa com sede em Ponte Lima e pertence ao grupo ZF LifeTech, que é um grande player a nível internacional e está muito ligado a várias áreas tecnológicas de vanguarda, eu diria. E esta empresa limiana dedica-se à produção de sistemas de segurança para automóveis, airbags e também os geradores para inflar os airbags, e emprega cerca ou mais de 1.500 pessoas. Já trabalha em Ponte Lima há 25 anos, fundou também a sua segunda unidade produtiva em 2004 e também mais recentemente constituiu uma unidade de investigação e desenvolvimento. Por isso, dada a sua dimensão e também o, o, o número de pessoas que emprega e mesmo o facto deste reconhecimento, nota-se que é uma empresa com um impacto social e económico brutal na nossa região. Esta distinção, para além de ser um prémio para a empresa, coloca o Alto Minho em destaque como uma região que acaba por ter tudo aquilo que é necessário para liderar o setor estratégicos com empresas de excelência. E eu escolhi este tema essencialmente porque acho que é muito importante nós realçarmos e também, de certa forma, celebrarmos o que de melhor se faz na nossa região. E também é uma evidência de que o Alto Minho é uma região com potencial para competir ao mais alto nível. E também para se posicionarem na vanguarda de setores estratégicos e de grande valor acrescentado, que infelizmente neste momento é uma coisa que ainda nos faz muita falta. Por isso acredito realmente que este é um exemplo brilhante daquilo que é possível ser e fazer na nossa região, e portanto acaba por ser um sinal de esperança, eu acredito, e também um incentivo para as empresas locais e também para potenciais investidores que tenham interesse em estabelecer-se aqui na nossa região. Portanto, é um sinal que, apesar de sermos uma região litoral com índices de interior, nada está perdido, muito é possível fazer, e este é um exemplo que eu quis destacar, porque é um exemplo que podemos ser uma terra de oportunidades, em particular para os jovens, e que também podemos ser uma referência em Portugal e no mundo em vários setores. Bem, Adriana, achas que podemos ser uma terra de oportunidades e crees que estas iniciativas podem, de facto, ser encorajadoras? Ah, tal como falámos alguns episódios atrás sobre o prédio, Ponta Barca, Ponte Lima, agora falha-me o termo da zona gastronómica e E de dos vinhos. vinhos, sim, Certo. Exato. zona europeia. Ah, Sim, eu, a rede, sim, 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 sim. exato. Eu não sei até que ponto estes prémios têm esse impacto. Se podemos ter uma região de oportunidade, acho que sim, claro que sim. E diz? Devemos. Devemos. Eu acho que sim, acho que temos todas as características para isso. Agora, estes prémios, a mim eu gostava, não sei os critérios, não conheço os critérios da atribuição deste prémio, mas estes prémios eu acho que deveriam ser numa altura em que nós passamos estes tempos de empresas a fechar, de aumento de emprego e assim, acho que um dos critérios deveria ser mesmo as condições laborais dos trabalhadores, porque é importante
que as empresas funcionem para manter os empregos e manter os direitos dos trabalhadores. Não Penso podemos que ter sim, empresas Adriana. que. Penso que isso é tido em É? consideração. Pronto, eu acho que isso é muito importante, porque vimos há pouco tempo o que é que pode acontecer a uma empresa que, em teoria, tem tudo para funcionar bem e que, de um dia para o outro, os trabalhadores vêm com a possibilidade de ficar no desemprego. Eu acho que eu faria só aqui uma distinção, se me permitem, que no caso do título de Zona Europeia da Gastronomia e do Vinho, Uhum. é um prémio ou é uma distinção que é dada para depois implementar o projeto. Neste caso, é um reconhecimento que é feito com base em práticas que já estão em vigor e em resultados que já foram obtidos. Por isso, acredito que a consequência prática é diferente. Uma coisa numa delas é uma coisa que se espera, que vai ser desenvolvida, e noutra coisa é um reconhecimento daquilo que já foi feito. E neste campo, eles incluem o desempenho ou o impacto socioeconómico, tem a ver com a criação de emprego, práticas de gestão de talento, práticas de inovação, e, portanto, acho que neste caso já existe esse conteúdo, essa mais-valia, antes da atribuição do prémio em si. Uma pergunta da Zé era se pode aportar alguma coisa para as restantes era mais a comparação dos títulos do Certo, que certo, certo. propriamente o impacto direto da empresa. Bem, Zé, alguma coisa, algum comentário Eu, a este prémios e prémio? distinções, eu quero saber quem é o promotor sempre. E quando o Miguel falou em Santander, eu só gostava de saber quantas dessas empresas distinguidas não têm crédito no Santander. Muito bem. E pronto, e fica a pergunta no ar. E para bom entendedor, meia palavra basta. Nem é preciso, não, não é preciso tanto, não é preciso meia sequer. Vamos a hora bolas. Hora bolas, começamos com quem? Com a Adriana, pode ser? Adriana, Certo? hora bolas o quê? Ora, bolas, desta semana o meu é referente a uma notícia do JN de domingo, em que, segundo os dados do Plano Municipal de Ação Climática de Viana do Castelo, nos últimos 10 anos, em Castelo de Neiva, acentuou-se a erosão lunar e já se registaram alguns danos. O Plano Municipal de Ação Climática tem como uma das medidas a elaboração de um estudo e o projeto de intervenções de recuo destas áreas de costa, em Castelo de Neiva e na Amorosa, para os próximos 4 anos. Indica também que mais de 1000 construções estão em risco nestas zonas e eu acho que eu queria referir esta hora bola, porque acho que isto deve ser uma prioridade tanto para este executivo como o que virá depois das eleições autárquicas, porque sendo que em 10 anos já se acentuou bastante, 4 anos de estudo pode ser poderia ser reduzido, talvez, para implementar medidas o mais rápido possível, porque nós sabemos que a nossa zona costeira não é um problema só de Viana do Castelo, é um problema nacional. Vai ter consequências por causa das alterações climáticas e da subida do nível das águas do mar. Muito bem, Miguel. O teu hora bolas desta semana? O meu hora-bolas desta semana vai para os panfletos do orçamento e do plano de atividades 2025 que a Câmara Municipal de Viana do Castelo andou a distribuir pelos cidadãos de Viana do Castelo e também pelas escolas, diria eu, para depois posterior distribuição. E apesar de serem panfletos que têm, de certa forma, um caráter informativo, se quem os vir também consegue perceber que acaba por ser uma medida de propaganda e uma medida de campanha eleitoral. E honestamente eu estive a ler os panfletos com atenção e destacava aqui uns pontos, porque, como eu disse, tem a componente informativa, mas há aqui uns pontos que acabam por ser mesmo campanha eleitoral e acaba por não é o meu objetivo fazer uma crítica fútil, mas se calhar dar a entender que é necessário, de certa forma, ser mais específico em algumas coisas. Eu destaco aqui no ponto da habitação e da urbanização, refere lá a estratégia local de habitação de Viana do Castelo, investimento total de 50 milhões de euros para beneficiar 641 agregados familiares. Eu gostava de saber como é que se vai beneficiar. Vai ser através de construção de casas, com participação de rendas, que agregados familiares e quais é que vão ser os critérios de atribuição, porque acho que isto é importante e as pessoas têm que estar informadas e têm que perceber onde é que é gasto o dinheiro dos contribuintes. Em segundo lugar, na coesão territorial,
refere desenvolvimento equitativo e sustentável do concelho, reduzir disparidades entre áreas urbanas e rurais. E eu acho que as palavras são bonitas, os princípios são ideais, e eu gostava era de perceber como é que isto vai ser feito. Qual é a medida concreta? Qual é o indicador que vai indicar que isto foi alcançado ou não? É preciso indicar, porque da forma como isto está escrito, eu diria, isto é campanha eleitoral, pura campanha eleitoral, e não é o pressuposto, porque isto é uma medida de comunicação da Câmara e é financiada pelos contribuintes diretamente através do orçamento da Câmara e não através da subvenção que o Estado dá aos partidos em função dos votos. E, portanto, queria só deixar essa chega e dizer que a parte da informação é importante, tem lá coisas que são pertinentes e que são importantes e que é necessário que cheguem aos cidadãos, mas estes pontos, pronto, não passam despercebidos e acabam por ser uma medida de campanha financiada diretamente pela Câmara. Algum comentário a estes temas, Zé Ribeiro? Dois muito breves sobre o do Miguel, para não me esquecer. Eu acho que era importante que, em vez deste tipo de informação nos panfletos, que a Câmara incluísse naquilo que distribui, aquilo que está em discussão pública, como quando vai, por exemplo, os PDMs, ou aquelas coisas que vão para o site da Câmara e que ficam lá arrumadas e que as pessoas não têm conhecimento, e quando têm conhecimento já está atrasado. Por isso achava mais importante que divulgassem aquilo que está em discussão pública e onde é que as pessoas podem obter essa informação para, de facto, contribuir para uma discussão pública. Acho que esse tipo de divulgação camarária faria mais sentido. Isso em relação ao que a Adriana falou. Eu trabalhei durante 6 anos dedicado de forma ao Alto Minho. Perdi conta ao número de vezes que fiz reportagens e peças sobre a erosão costeira em Castelo de Neiva. A Duna dos Caldeirões em Vila Praia de Branca, que foi completamente destruída. E, entretanto, o Miguel tem falado da economia azul e eu vivo num país que já construiu 2 palmeiras em cima do mar. Por isso, esta situação da erosão costeira resolve-se com dinheiro. Não é com medidas. É com dinheiro que se resolve, não há volta a dar. Se quiserem resolver o problema, se calhar não é tanto. É pensarmos o que é que nós queremos fazer e assumir aquilo que queremos fazer. Queremos manter lá as casas, então vamos proteger as casas, protegendo algo, construindo molhos à frente, onde vá tomar, o que seja, e gastando dinheiro na manutenção das casas. Se não queremos proteger as casas, então nesse caso temos é que ter uma política mais corajosa e tirar de todas as zonas de leito, de água, de rio e também das zonas de mar, tirar onde a água daqui a 50, 100 anos há de estar e proibir a sua construção lá. Agora, pensos rápidos para soluções que se querem de fundo, pá, isso já andamos há demasiado tempo. Era Muito isto. bem. Estamos quase a terminar. Faltam-nos as sugestões culturais. Começo pelo Miguel, Para a que nos sugestão cultural desta trazes hoje. semana. Ai, desculpa, Zé. Diz, desculpa, Não, diz. para a sugestão cultural desta semana, queria indicar a segunda edição da Academia Autárquica da JSE do Alto Minho. É uma iniciativa que consiste num conjunto de ações de formação que tem o objetivo de capacitar os jovens para o exercício de funções nas autarquias, o que é muito importante. A primeira edição realizou-se em novembro de 2024, eu falei num episódio anterior, e esta nova edição vai ser conduzida pelo deputado Dr. Jorge Paulo Oliveira, coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias, e o tema vai ser, como seria de esperar, as juntas de freguesia. O evento vai realizar-se em Monção, na Biblioteca Municipal, no dia 11 de janeiro, no próximo sábado, e começa às 11 horas. Para quem tem interesse nestes temas ou até ambiciona mesmo candidatar-se a uma junta de freguesia ou integrar uma lista, estas ações de formação são importantes e vão, de certa forma, fortalecer as candidaturas e até a confiança dos próprios candidatos. E tu, Adriana, que sugestão nos deixas? A minha sugestão desta semana é, tendo em conta que neste momento está a passar aqui uma espécie de tempestade e no próximo fim de semana já dá bom tempo, sugiro a caminhada dos Reis em Melgaço, aproveitar o sol e a falta de chuva quando ela não existe. A partir das 2 da tarde, a saída está marcada para as 2h15, portanto, vocês têm que ser pontuais, há 15 minutos de tolerância, e no final, são 8,5 km de caminhada, e no final há bolo rei e vinho do Porto. Muito bem, uma boa sugestão. E pronto, acho que por hoje está tudo dito. Foi o 10º episódio do Eu é Mais Bolas, o primeiro de 2025. Já sabe que tem o mail Eu e Mais Bolas, tudo junto, letras pequeninas
euemaisbolas@gmail.com para nos contactar, para deixar críticas e sugestões e voltamos, entretanto, para o 11º. Vá continuando por aí e vá ouvindo com atenção.